Bom, então vamos nessa, vamos dando sequência ao nosso estudo sobre a parte de licitações. E nesse vídeo aqui eu vou fazer um trabalho com você que a gente vai desenvolver aí ao longo dos blocos. Porque assim, tá tudo bem que a gente já tem feito isso, né? A gente começou o trabalho e está desenvolvendo aí com os blocos alguns assuntos. Só que aqui eu não vou fechar exatamente tudo nesse bloco porque eu quero começar a trabalhar com você de forma detalhada o procedimento de licitação que nós precisamos desenvolver. Então a ideia é apontando cada uma daquelas fases que a gente falou no vídeo sobre princípios, né, estabelecendo ali as regras, o que a gente precisa destacar em cada uma daquelas situações ali, tá? Então é muito importante a gente trabalhar com calma, sem muita correria, para poder apontar para você aí os detalhes que realmente são importantes para o nosso trabalho. Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que desenvolver é o seguinte: para que eu possa realizar um procedimento de licitação, eu tenho que passar pelo princípio que eu sou uma autoridade competente para isso. Então, existe uma legislação que determina que eu possuo competência para destinar ali determinados gastos e realizar um procedimento licitatório, dar o início a esse procedimento administrativo. É claro que assim, para que eu possa realmente dar esse pontapé inicial, não basta simplesmente a lei falar, vai lá, você pode, está tudo certo. Eu preciso realizar algumas atividades internas, atender alguns requisitos internos, para que eu possa aí sim produzir esse início do procedimento e que ele seja considerado correto, tudo bonitinho, para não ter nenhuma violação legal. Então vamos devagar, analisando quais são as coisas que a gente precisa fazer. Primeiro detalhe, vamos lá, a gente está falando sobre a fase interna, ou você também pode chamar de fase preparatória. Tá? Essa fase aqui ela não tem muita subdivisão, ela é só uma etapa mesmo, e ela vai trazer algumas coisas. No primeiro momento, você vai ter que fazer a justificativa do procedimento. Ou seja, você, antes de qualquer coisa, imagine-se como a pessoa autorizada, tá, legalmente a instituir um procedimento licitatório. Primeira coisa que você vai fazer é justificar o seu procedimento. Se você está fazendo uma obra, o porquê, se você está fazendo aquisição de um bem, qual a motivação, se você está contratando um serviço, o que te leva a isso. Então, obviamente, aqui tem que se apontar o interesse público, a finalidade pública que se busca com o procedimento licitatório. Só um detalhe importante. Não adianta você trazer a chamada finalidade pública genérica, tá? Simplesmente jogar no documento, é interesse público. Isso, obviamente, não tem validade nenhuma, não tem valor nenhum para nós. No ato inicial, que aqui eu ainda estou em fase de início do processo, eu preciso fazer uma justificativa detalhada, específica. Não adianta chegar e falar, a gente vai adquirir computador porque é de interesse público. Não, tem que justificar que vai ser utilizado para atendimento ao público, para melhorar ali, para aumentar a quantidade de pessoas em atendimento na prefeitura ou naquele órgão. Então, a gente tem que justificar aquilo de uma forma muito bem feita. A segunda coisa básica é a nossa pesquisa de mercado. Essa pesquisa de mercado, na realidade, ela tem uma dupla função. A primeira coisa que a pesquisa de mercado vai trazer para nós é um levantamento financeiro, né? Levantamento de valores sobre aquilo que a gente está adquirindo ou contratando. Então a primeira coisa é servir como um balizador. Mas a segunda coisa sobre a pesquisa de mercado é servir como um parâmetro também na hora que você for fazer a avaliação da proposta apresentada. Então vamos lá. A pesquisa de mercado ela vai ter um duplo grau de importância, porque primeiro ele vai dizer o seguinte, olha, eu fui ao mercado, né, eu fui aí fora, fui buscar os prestadores do serviço específico, ou fui buscar o produto que eu estou em busca, que eu estou adquirindo, e eu encontrei que a média que se encontra aí é tanto. Você vai encontrar o valor mais baixo próximo de X e o valor mais alto próximo de tanto. Com base nisso, eu posso produzir as planilhas financeiras que eu vou precisar desenvolver e publicar para que aquelas pessoas que forem fazer a proposta de trabalho possam ali criar a sua proposta efetivamente de forma correta. Então, essa pesquisa de mercado serve tanto para mim, como administração pública, para poder analisar ali mais ou menos o que eu estou gastando e fazer um cálculo para o valor do contrato, mas também para a pessoa que vai participar, para o licitante. Que aí o licitante ele tem uma base para que ele possa começar a fazer os cálculos dele, a comparação dele, criar a proposta dele em cima daquilo. Então a ideia ali é um balizador para todo mundo. E não só isso, mas também serve como um parâmetro para avaliação. Porque a partir do momento que você sabe exatamente quanto que está lá fora, o valor,
Se a proposta vier muito acima ou muito abaixo, você vai achar estranho. Então aquilo que a primeiro momento, nossa, que proposta boa, né? Vamos pegar essa. Não, mas peraí, a proposta tá boa até demais. Aquela velha história do, peraí, quando tá bom demais o santo desconfia. E não é à toa, não é só o santo que desconfia, não. Qualquer pessoa, qualquer ser humano, qualquer entidade vai desconfiar. Então é claro que a ideia aqui é servir também como um parâmetro avaliativo. Tanto é que quando você estuda lá a questão de dispensa de licitação, você vai perceber que uma das formas de dispensa é a questão da licitação fracassada por preço abusivo. Então eu tenho que ter um parâmetro. Tá? Então, assim, perceba, essa pesquisa vai servir para produzir as planilhas financeiras e também vai definir ali a base do valor do contrato. Lembro que eu sempre gosto de falar, quando você faz ali a minuta do instrumento convocatório, você tem que dizer qual é o valor máximo que você está disposto a pagar, não é o mínimo. O mínimo seria burrice. Então você vai dizer, ó, com base, eu estou a fim de pagar isso. Só que o licitante pode questionar, como assim você quer pagar só isso? Isso daí tá pouco. Fala, não, mas aqui, ó, as planilhas financeiras, aqui é a pesquisa que eu fiz. Então ele dá um embasamento para você produzir ali o cálculo que você vai realizar. Além disso, serve como parâmetro avaliativo também, beleza? Além desse esquema, eu também preciso apontar na fase preparatória, talvez seja o grande ponto aqui do que a gente vai desenvolver, eu preciso apontar que nesse procedimento licitatório aqui, eu tenho uma destinação financeira para isso. O que significa isso? Eu preciso dizer que eu tenho fôlego financeiro como instituição pública para pagar. Porque, é claro, eu também não tenho que partir do princípio que, como eu sou administração pública, todo mundo vai querer assinar comigo. Também não é assim, não. Eu também tenho que convencer o licitante. Então eu preciso mostrar que há dotação financeira para isso. Eu tenho destinação financeira para isso. Tá? Já há previsão orçamentária para aquele gasto específico. Ó, eu não preciso dizer que na hora que eu estou licitando o dinheiro já está reservado. Isso não existe. O que eu tenho que dizer é, no momento em que estiver marcado para o pagamento acontecer, há previsão orçamentária, já há uma aprovação orçamentária para isso. Por exemplo, vamos dizer que eu digo ali que a gente vai fazer um contrato que eu vou pagar de 6 em 6 meses. Então eu tenho que mostrar que naquele período, de 6 em 6 meses, eu já tenho um orçamento aprovado e vai entrar dinheiro em caixa para poder pagar. De novo, eu não preciso estar com dinheiro agora. O que eu estou fazendo é a previsibilidade de pagamento. Então esse ponto aqui é muito importante por isso, porque você vai perceber o seguinte, olha, a partir do momento que eu digo vou licitar, vou ter uma licitação, e essa licitação quem está pagando sou eu, e eu vou pagar de tal forma, a outra parte tem que ter confiança também. Ela tem que ter aquela tranquilidade, pô, o pagamento vai acontecer, eu não corro riscos de levar uma rasteira da administração pública. Então eu também tenho que fazer a minha parte, te convencer, né, te trazer a confiar nesse procedimento, beleza? Outra coisa importante também é o seguinte, a partir do momento que você tiver uma licitação de altíssimo valor, e já vamos falar sobre isso, vai ser necessário fazer na fase preparatória a convocação de audiência pública. E o que seria essa convocação de uma audiência pública? É o seguinte, toda vez que você tiver um procedimento licitatório em que a licitação sozinha ou essa licitação em conjunto com diversas licitações. É o caso que você tem licitações simultâneas ou sucessivas, tá? Se você tiver alguma dessas condições, ou a própria licitação por conta própria, no caso que o valor dela for, no mínimo, né, a partir de 100 vezes o maior valor previsto na nossa lei de licitações, que está lá no artigo 23, inciso 1º, a linha C, a gente vai falar já, tá? A gente vai fazer um quadro sobre isso, mas é o valor tratado para concorrência, que o maior valor, no caso de obra ou serviço de engenharia, hoje é de 3 milhões e 300 mil reais, então é o artigo 23 da lei atualizado pelo decreto de 2018, tá? Se você pegar uma licitação que sozinho ou em conjunto com outras for pelo menos, né, a partir de 100 vezes esse valor, então ao invés de ser 3 milhões e 300, é 330 milhões de reais, quase não é dinheiro, né? Eu preciso fazer uma audiência pública. Por quê? Porque nesse momento o maior interessado, não tenha dúvida, é você. Representantes da sociedade, né? Você pode entrar ali por conta própria, isso não importa. Essa audiência pública é para que a administração ouça o povo. Porque, na boa, o valor é muito alto, cara. Então você tem que ter o poder de chegar lá e falar, não, peraí, explica isso melhor pra gente. Como é que você vai fazer uma licitação de 400 milhões de reais, tá maluco?
É muita grana, parceiro. Não, não, vamos conversar primeiro. Depois você licita, fica à vontade. Mas enquanto você não justificar para o povo, então essa audiência pública é muito importante para mostrar que o Estado não está agindo com tirania, está impondo uma situação sem que o povo possa ali se movimentar. Então, veja bem, quando você fala nessa audiência pública, essa audiência pública ela tem dois prazos. Ela vai ter, né, um prazo de 15 dias úteis e vai ter um prazo de 10 dias úteis. O que são esses prazos aí? 10 dias úteis para informação da realização da audiência. Então, 10 dias úteis antes da data prevista para a audiência, tem que ser feita a publicação dessa convocação. E a partir dali, eu tenho 15 dias úteis para determinar a publicação desse procedimento. Então veja bem, o que eu estou querendo dizer para você? A lei ela vai falar exatamente assim, ó. Você vai ter 15 dias úteis da data prevista para publicar o instrumento convocatório, então aqui é a publicação do instrumento convocatório, e 10 úteis para informação da realização da audiência. Vamos lá, devagar e sempre. Imagina que, né, você está fazendo a projeção aí do procedimento licitatório e você vai ter que convocar uma audiência pública. Não necessariamente, preste atenção nisso, não necessariamente essa audiência pública ela tem que ser marcada para antes dessas etapas todas finalizarem. Ou para que comece o procedimento licitatório externo em si. Eu preciso marcar isso no momento em que seja possível a participação do povo antes que se torne efetivo o instrumento convocatório. Então, para ficar bem claro para você, é o seguinte. A autoridade ela vai perceber que há necessidade de convocar. Então, ela vai convocar para uma data, no mínimo, 10 dias úteis à frente. Porque essa é a primeira informação, a primeira coisa, né? Eu preciso informar o povo que daqui a, no mínimo, 10 dias úteis, então tem que ter 10 dias úteis de distância entre a convocação e a audiência em si. Então eu aviso que daqui a 10 dias úteis vamos ter uma audiência pública, ponto final. Feita a audiência, da audiência até a publicação do instrumento convocatório, que vai dar início à fase externa, eu tenho que ter uma distância mínima de 15 dias úteis também. Então é muito louco, mas é importante você notar, ó, porque qual é o ponto? Até a audiência, 10 dias úteis, depois que a audiência é feita, eu já estou com todos os documentos prontos para levar lá para o corpo jurídico para eles concordarem, darem o parecer deles, que não é um parecer vinculante, mas tudo bem. Mas vão dar o parecer e aí eu posso publicar o instrumento convocatório. Então eu tenho que ter 10 dias para audiência, 10 dias úteis e 15 dias úteis da audiência até a publicação do instrumento, tá? Então são dois prazos completamente loucos. Pô, 10 dias úteis é um tempo suficiente, aí pelo menos 2 semanas, sem considerar possibilidade de feriado no meio do caminho, né, para todo mundo tomar conhecimento e a audiência ser realizada. E depois de realizada, ainda ter tempo de tudo ser feito internamente para que a licitação saia correta nos moldes. Às vezes, na audiência, a gente chega num acordo ali para melhorar alguma coisa, para diminuir um valor, para cortar alguma coisa. Então, também tem que ter tempo hábil para poder preparar o instrumento convocatório. Aí são 15 dias úteis, beleza? Aí, obviamente, com audiência ou não, aí já não me importa tanto, nós temos a necessidade de estabelecer a minuta do instrumento convocatório e do contrato. Nunca se esqueça que quando o licitante for participar, ele já tem que ter conhecimento das cláusulas contratuais que ele pode vir a assinar no futuro. Porque eu já quero entrar no jogo sabendo as regras de tudo. Além disso, eu quero saber as regras da participação no jogo, que é o instrumento convocatório. A gente trabalhou sobre isso, né? Aquela questão da vinculação ao instrumento convocatório, então tem que estar tudo lá. Por que a gente fala minuta, que é o resumo do instrumento? Porque, obviamente, cara, pô, na boa, imagina uma concorrência que o valor seja, sei lá, de 2 milhões de reais, né, que é extremamente complexo aí para você fazer uma contratação de um serviço que não seja de engenharia. Você vai fazer uma concorrência. O edital, que é o instrumento convocatório específico da concorrência, vai ter, sei lá, 70, 80, 100, 150 páginas. Você vai publicar isso tudo no Diário Oficial, porque é caro pra cacete você fazer uma publicação no Diário Oficial, por mais que seja o governo fazendo a publicação no Diário Oficial. O Diário Oficial vai perder dinheiro também de publicar outras coisas de quem paga, então é muito louco, sabe? Aí, claro, você vai produzir ali a publicação de uma minuta, um resumo, que é o que você vê nos jornais de grande circulação. Convocação, objeto, informações, quer saber mais? Vem em tal lugar, entra em tal site. Aí ali você tem que dizer como a pessoa interessada pode adquirir
os documentos completos. Então a minuta é para dar uma ideia. Ó, vai ser isso, vai funcionar assim. Tá interessado mesmo? Quer saber como que você pode participar perfeitamente? Então entra no site, vem aqui, busca, faz cópia, compra, te dou R$ 30 ainda de bônus, sei lá. Vamos tomar uma cerveja junto, eu leio para você o edital. Não sei. Então eu preciso fazer toda essa etapa. Essa etapa aqui é uma etapa que nós não temos contato e normalmente as bancas de concurso não são muito preocupadas em falar, não. Talvez a parte mais importante para nós, nessa etapa que alguns chamam de formalização do processo de licitação, seja a parte da audiência pública, porque tem 2 prazos ali, em dias úteis, aquela velha máxima, né? Os dias são sempre corridos, salvo se a lei determinar como dia útil no direito administrativo. Então é bom que você saiba que existe todo um mecanismo interno. Daí, nós vamos para a publicação. E aí, eu preciso voltar para a tela para a gente poder falar sobre o momento de publicação. Tá? A publicação é a primeira etapa da fase externa. Aí, eu já apontei tudo o que está acontecendo, né? Ah, vamos fazer licitação por tal motivo, tal. Então, aqui é a hora que todo mundo vai tomar conhecimento. A publicação do instrumento convocatório, ela tem algumas regras. A publicação será em diário oficial, isso sempre, né? Jornal de grande circulação, para que você possa ali atingir o maior número de pessoas, porque, desculpa, mas a menos que você tenha obrigação trabalhística, você não lê diário oficial, nenhum ser humano normal vai ler o diário oficial. E o site da instituição, né? Eu ia colocar aqui site eletrônico porque tem essa mania do brasileiro falar sítio eletrônico. Quer dizer, brasileiro não, é só as leis. Então, ainda botei o acento no lugar errado, mas tudo bem, a pessoa não sabe escrever, não deveria escrever, né? Mas essa publicação se dá nesses instrumentos. Lembrando que a publicação é da minuta com informação do local para aquisição ou para recebimento do material completo. Então aqui tá tudo resumidinho, tá? Qual é a ideia? Eu não preciso falar em valor do contrato de forma tão explícita assim, mas eu preciso dizer, olha, quer pegar um instrumento, quer ter acesso às planilhas financeiras que usamos como base para calcular o valor do contrato, quer ter acesso ao contrato, então vem aqui que a gente conversa. Diário oficial, site de grande circulação e a ideia de página de internet, né? Cuidado com uma coisa, a gente sabe que aí no governo Bolsonaro a gente teve uma medida provisória que veio, não, porque não precisa mais publicar nos jornais, porque só o site resolve, não precisa do diário oficial, não precisa da minha avó. Independentemente de medida provisória que apareça ou que não venha a aparecer, isso não é um foco de trabalho que a gente tem que ter. Eu estou comentando com você apenas porque licitação é um troço que vive sofrendo alteração por MP, vive sofrendo alteração por entendimentos ali que aplicam-se naquele momento. Você tem que se prender à sua lei, tá? Não tenha dúvida. Lei, resoluções do Tribunal de Contas, que a gente vai usar bastante, só que eu não vou te falar, eu vou te explicar um monte de coisa da resolução, mas não preciso falar, e obviamente jurisprudências, tá? Então, lembrando que da publicação a gente tem aquela pequena regra. A partir do momento que você publicou, se fizer alteração no instrumento convocatório, eu preciso renovar ali o prazo inicial, tá? Aquele intervalo mínimo entre publicação e abertura de envelopes. Perfeito? Se eu alterei, aliás, se eu fiz alteração a ponto de afetar os envelopes, né? A criação da proposta ou a separação de documentos para habilitação. Se a alteração não vem afetar em nada os envelopes, não há por que reiniciar. Agora, da publicação cabe recurso. Na verdade, vai caber a impugnação do procedimento licitatório. E essa impugnação, ela pode ser feita por qualquer interessado. Eita, ficou um negócio meio esquisito aqui. Vê se trocou. Qualquer interessado, ou 2, por um licitante. Então, mesmo você que não tem interesse nenhum em participar, você não vai participar, mas tem interesse em evitar que a administração gaste dinheiro, sei lá, você pode impugnar a publicação do instrumento convocatório ou o instrumento convocatório em si, que você acaba impugnando o procedimento também. O interessado tem até o 5º dia útil anterior à data de abertura de envelopes, a clássica história, né? A lei vai falar habilitação, mas nem todos têm habilitação, então lembre-se, data de abertura de envelopes. Já o licitante tem até o 2º dia útil anterior
a essa mesma data. Então vamos lá. Você lembra que no instrumento convocatório tem a data prevista para realizar a habilitação, se não tiver para proposta direto. Né? No instrumento vai estar lá, faremos a abertura dos envelopes no dia tal. Beleza. Desse momento, você vai ter que contar até quinto dia útil anterior. Então, 5 dias úteis para trás, eu, interessado, posso impugnar o instrumento convocatório. Sob qualquer motivação, tá? Qualquer tipo de coisa que eu percebi errada ali, eu posso justificar. Ou, se eu for licitante, até o segundo dia. Cuidado que muita gente, quando lê isso, pensa, engraçado, o interessado tem um prazo maior. Vamos lá. Imagina que a data de abertura de propostas é aqui, no dia X. Se eu tenho até o quinto dia útil anterior, vamos dizer que a publicação foi aqui e, sei lá, de 30 dias era o prazo, então eu vou ter mais ou menos ali uns 23 a 24, talvez até menos, né, dias para poder impugnar. Quando é o segundo dia útil, eu já vou ter um pouco mais, né? Eu vou ter aí mais ou menos uns 26, 27 dias de impugnação. Então perceba que é segundo dia útil antes dessa data. Então, para o licitante seria aqui e para o interessado seria aqui, o quinto dia útil, sabe? Então muita gente quando olha isso pensa, engraçado, né? A gente está dando mais prazo para o interessado. Não, a gente está dando mais prazo para o licitante, é a questão de lógica. É porque de todos os prazos que nós temos na lei de licitações, esse é o único que a gente vai usar, prazo recursal, por favor, que a gente vai usar da data para trás e não para frente. Tá? Então, a impugnação passa por esse procedimento. Observe, não é porque a lei prevê um instrumento para o interessado atacar a licitação, ou você, por exemplo, atacar mediante uma impugnação de instrumento convocatório, impugnação do procedimento, não é porque a lei prevê isso que afasta-se a possibilidade judicial. Lembre-se que você tem uma coisa chamada ação popular na Constituição Federal, que você pode ali desfazer um ato lesivo, então uma licitação fraudulenta, por exemplo, ou um instrumento convocatório fora da legalidade, a ação popular resolve. Ou que você perceba que ele vai afetar o equilíbrio econômico-financeiro da cidade, você que sabe. Então você pode atacar ali, beleza? Falado isso, lembre-se a importância, né, do sigilo das propostas, a publicidade, tudo entra aqui. Vinculação ao instrumento convocatório, tudo acontece, aqueles princípios acontecem aqui. Feita a publicação, nós vamos para a etapa de habilitação. Como eu te falei, a etapa de habilitação ela não necessariamente vai acontecer em todas as licitações. Mas você precisa conhecer as regras do jogo. Por quê? Porque, assim, na verdade, essa etapa ela pode estar oculta, ela pode acontecer antes mesmo do instrumento convocatório publicado ou durante. Tá? Você vai entender muito melhor quando a gente trabalhar a modalidade. Mas, independente do que for, essa habilitação sendo antes ou depois, ela vai exigir algumas coisas. Primeiro, a qualificação jurídica dos interessados. E o que significa essa qualificação jurídica? Significa que você tem um cadastro correto dentro da instituição provedora. Você tem o seu CNPJ, ou se você vai prestar um serviço como pessoa física, tá com o seu CPF regular, tudo bonitinho ali da forma que a gente quer. Então a capacidade social, capacidade jurídica, tem que ter o seu registro dos atos constitutivos da empresa, a identidade, o CPF, tudo bonitinho do cidadão, né, do interessado que venha participar. Além disso, você também vai mostrar o seu fôlego ou o seu equilíbrio econômico financeiro. Aqui tem uma coisa interessante. Por que isso? Muita gente acha que quando você termina a licitação, vamos dizer que a sua empresa ganhou a licitação, você já mete a mão no dinheiro ali do valor do contrato, está tudo certo. E não é muito bem assim que funciona, não. No momento em que você ganha a licitação, você tem um cronograma de pagamentos. Até que o primeiro pagamento aconteça, que não necessariamente vai acontecer logo que o contrato é assinado, você tem que mostrar que você tem condição de manter aquele contrato ali firme. Então a sua empresa ela tem fôlego, né, financeiro, tem dinheiro em caixa para poder realizar aquelas etapas até receber o pagamento do serviço. Então esse é o chamado equilíbrio econômico-financeiro, é a saúde econômica financeira da empresa. Não é equilíbrio do contrato, não confunda com o equilíbrio do contrato em si. Aqui você vai mostrar sua movimentação bancária, vai mostrar o saldo que você tenha para realizar a atividade. Normalmente a gente usa o capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo da empresa.
que é estabelecido ali no instrumento convocatório. Então ele vai dizer, ó, se você quiser mostrar que você tem equilíbrio econômico-financeiro para participar, você tem saúde financeira para participar, então eu vou te pedir o seguinte, que você apresente um capital social mínimo, então ele vai dizer de tanto, ou um patrimônio líquido de tanto. Tá? Então vai estar no instrumento. Quando você apresentar esses documentos, você diz, ó, tá vendo, eu tenho saúde financeira para segurar a onda. A administração ela pode colocar até 10% do valor do contrato como esse mínimo, tá? Então, normalmente coloca-se 1%, mas dependendo da qualidade, né, se for algo muito complexo, eu posso colocar até 10% do valor do contrato. Exigir que você tenha um capital mínimo de 10% do valor do contrato para atender. Beleza? Atendido isso, você vai mostrar a sua qualificação técnica. E qualificação técnica é você mostrar que você tem qualidade técnica para isso, que você tem conhecimento operacional para atender a demanda que está sendo licitada. Então essa qualificação técnica ela pode se dar com exigência de comprovação de trabalhos anteriores, apresentação de portfólio, qualificação, dependendo do caso, realização de curso profissionalizante, sabe? Então depende muito do caso. Se for uma contratação de um serviço que pode ser feito por um indivíduo, pessoa física. Então eu preciso estabelecer ali no instrumento convocatório o que você precisa apresentar para mostrar que você tem qualificação técnica, tá? Então aqui é o momento em que você vai me convencer que você não só tem dinheiro, mas também tem qualidade para atender. Não adianta você fazer uma baita de uma proposta e você não ser qualificado tecnicamente. Além disso, você vai ter que mostrar regularidade. E essa regularidade aqui, ela vai ser regularidade fiscal e regularidade trabalhista. Na verdade, apesar da gente falar só isso, né, é tudo. Regularidade fiscal, comercial, trabalhista, previdenciária, não me importa. O que aponta-se aqui de importante? Essa regularidade é o seguinte. Quando você vai fazer a análise da habilitação do cara, o cara vai ter que demonstrar que ele está regular com as suas obrigações fiscais, pagamento de impostos, dívidas que ele constituiu e teve que pagar, e também com as causas trabalhistas, seus encargos. Não é assim, não impede o fato de estar respondendo judicialmente lá no Justiça do Trabalho uma ação de algum funcionário ou ex-funcionário. Isso não impede a participação. A questão é, mesmo que tenha perdido, pagou ou está pagando aquele acordo que foi feito na Justiça Trabalhista, beleza. Então eu vou ter que ter uma certidão negativa de débito trabalhista, uma certidão negativa de débitos fiscais. Aqui entra a Lei Complementar 123. Lembra que eu falei dela? A lei que fala sobre o estatuto das pequenas empresas, né, as microempresas e empresas de pequeno porte? Aqui entra uma regra interessante. Esses caras aqui, microempresas, empresas de pequeno porte, para poder atender o desenvolvimento nacional sustentável, eles podem apresentar a CND, a certidão, aliás, desculpa, né, a CPD, eles podem apresentar uma certidão positiva de débito com efeito de negativa, a CPD-EN ou CPDT-EN. O que significa isso? Eu tenho débitos fiscais, eu tenho débitos trabalhistas, mas que estão sendo decididos, discutidos ainda judicialmente. Então ele está com efeito suspenso. É o que a gente chama de certidão positiva com efeito de negativa. Preste atenção. Empresa normal quer participar, certidão negativa de débito, sem dúvida. Agora, se for uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, ela poderá apresentar uma certidão positiva, que mesmo assim ela estará habilitada. Porque qual é a jogada? Essa certidão, ela não foi desenvolvida para simplesmente qualificar você e falar tá tudo certo e daqui para frente vamos embora. Até porque a administração ela vai ter que acompanhar a execução do contrato, para ver se você está cumprindo suas obrigações trabalhistas, fiscais e por aí vai. Aqui é para assinar contrato. Eu só posso assinar contrato com aquele que mostrou na habilitação a certidão negativa de débito. O que a Lei 123, a Lei Complementar 123 fala? Eu posso, como microempresa ou empresa de pequeno porte, apresentar uma certidão positiva de débito com efeito de negativa, desde que, se eu for declarado vencedor, para assinar o contrato, eu resolva a minha dívida. Você está entendendo a jogada? Aqui, eu, como microempresa, gente, pensa, uma empresa normal, se eu apresentar uma certidão positiva de débito, mesmo que com efeito negativo, eu estou desabilitado, porque eu tenho que ser negativo. Agora, se for uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, eu posso apresentar. Se lá na frente, na adjudicação, eu, microempresa, empresa de pequeno porte,
for declarado vencedor, eu vou ter 5 dias, que podem ser prorrogados por mais 5, né, desde que você justifique, eu vou ter 5 dias para poder regularizar as minhas dívidas. A partir do momento que eu regularizar, mesmo que seja fazendo um acordo de pagamento, a partir do momento que eu regularizar, eu posso assinar o contrato. Então, essa regularidade é a exigência para a assinatura do contrato. Por isso que, no caso dessas empresas, a gente permite a passagem de fase mesmo estando em condição negativa. Deu para entender a jogada? Então, essa certidão positiva declarou vencedor, 5 dias para regularizar, prorrogado por mais 5 dias. Se eu conseguir regularizar, ótimo. Se eu não conseguir, amigo, aí nós vamos para o próximo. Tá? E eu também tenho que dizer, tenho que apresentar um documento que eu respeito o artigo 37, inciso, salvo engano da minha parte, 33 da Constituição Federal. 37 não, desculpa, artigo 7º, que vai falar para você que é proibido o trabalho do menor, né, até os 14 anos, 14 a 16 condição de aprendiz, 16 a 18 qualquer trabalho que não for noturno, insalubre, perigoso. Você já aprendeu isso com direito constitucional. Na verdade, estou falando para você que você tem que fazer uma declaração que você não explora o trabalho do menor. Como se fosse normal uma empresa falar, não, eu exploro mesmo, mas deixa que eu vou resolver esse problema. Tá? Então, beleza. Passada a habilitação, nós vamos para a etapa de julgamento. A etapa de julgamento é simples. Você vai pegar o tipo de licitação, né, que a gente estabeleceu lá no instrumento convocatório, vai analisar e vai fazer uma classificação. Porém, eu preciso trabalhar com você com uma forma mais detalhada os tipos de licitação para a gente poder andar aí para homologação e falar sobre a adjudicação também. Vamos deixar isso então para o nosso próximo bloco, para a gente poder fazer um trabalho decente. Então, dá uma paradinha aí, dá uma descansada, daqui a pouco a gente dá a sequência. Valeu?